Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez um pouquinho só diferente aí dos demais, porque agora a gente está aqui no Facebook. Não é agora, tá pessoal? Especificamente não é agora por A mais B não. Primeiro que no final do ano, né, geral, na sua grande maioria eu venho aqui para o Facebook. No início do ano também eu venho. Só que a razão deste agora é um pouco mais, vamos dizer assim, mais forte, vamos dizer, né? Pode considerar dessa forma. E por quê? Simples, eu fui notificado no meu e-mail, tá? Pelo YouTube e com o chamado strike, né? Acho que é esse o nome que se dá aí. E é muito provável perder o canal, tá, pessoal? Assim como já vem acontecendo com alguns outros aí que eu não prefiro não citar o nome, mas cada um deles estão fazendo seu anúncio aí. Mas eu atribuo ao fato de a gente trabalhar com casas de aposta, tá? Lógico que eles vão dando aí uns argumentos. Na verdade, o e-mail não é muito específico, né? A única coisa que você tem ciência é de que você está sendo, tipo assim, punido, né? Eu já fui ali em alguns vídeos, vi ali o que poderia ser uma restrição, né? No caso aí, mas na verdade a gente acaba nunca encontrando, eles nunca dão uma resposta direta, né? Da mesma forma, são as casas de aposta que alguns, já vi que alguns já foram limitados, né? Não foram bloqueados e sim limitados. Quem poderia investir determinado valor hoje investe aí. Na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui do fato de alguém ter uma banca de mais de R$ 1.800 e foi tentar ali 600 e não conseguiu, né? Bom, e eu vou aproveitar o gancho desse aqui para dar a minha opinião sobre, né, o fato de você poder, né, ser bloqueado aí. Pessoal, nada mais é, na minha opinião, tá, o fato de você não ter o controle até mesmo de saque. Vou te dar um exemplo aqui, como se eu fosse o dono. Você tem que pensar assim, né? Eu acho que ignorar o óbvio. Suponhamos que você fosse o dono da Bet365, o dono do site mesmo. Pensa como pessoa grande. Pensa como apostador, não que você talvez não dê nem importância para esse vídeo. Então, e você tivesse aí uns, sei lá, centenas de pessoas, não vou colocar milhares, vamos colocar aí centenas de pessoas. Dentre elas, tivesse aí pelo menos, vamos considerar aí umas 5. 5 dessas pessoas, elas viriam aqui somente para lucrar. De que forma? Sei lá, talvez por experiência no mercado, ter conhecimento de como trabalhar, alguns casos da sorte, né? Sabe, cada um tem o seu porquê. Mas o mais importante da casa, eu acho, independente de quanto você ganha, você tem que saber, tipo, que você está dentro de um negócio. Negócio bom, por exemplo, você entra aí numa empresa, como não é o caso aqui, né, pessoal? Mas vamos pensar aí que você entra com um determinado valor, não é adquirindo também aí uma cotação, né? Não é adquirindo aí uma parte na empresa. Vamos pensar dessa forma. Você entra com um determinado valor. Ninguém vai deixar você entrar como sócio ou afiliado ou você entra com algum serviço, você entra com algum valor, você entra com algum bem, não tem como você querer participação, né, sem entrar com nada. Então, quando você já faz ali o seu registro, você já vai logo, claro, com um determinado valor, embora hoje considerado pouco, né, R$ 30, mas, nossa, quantos R$ 30 não entra aqui ao longo do dia, né, e alguns demonstram lucrar bastante no mercado, e isso motiva outros, e outros, e outros, e outros. Eu mesmo, para te falar a verdade, só queria aqui 1% de R$ 30 daquele que só entra na Bet365. Só entra. Não precisava dos seus lucros futuros, não. Só daquele que entra. Por quê? Porque isso aqui não vai parar. Independente da sua perda ou lucro, isso aqui não vai parar. Não vai parar. Eu queria ser eu o dono do site da Bet365. Agora, eu não queria que camarada que entrasse aqui com R$ 50.000, né? Até mesmo que fizesse aí all-in, numa odd aí de 1,40 ou 1,25, seja ela qual odd for, ter o lucro aí esperado,
deixar somente o seu ganho, vamos dizer assim, e levar toda a grana. Novamente, talvez esse camarada entre aí com 10 mil reais, 5, pega 5 ali, mexe numa odd de 2, tem o lucro e arranca todo o dinheiro. O que eu, como dono, ou você como dono, ficaria satisfeito? Não, o camarada ele veio aqui, entrou com 10 mil, lucrou aí 5%, um exemplo. Aí foi lá e tirou aquele 5%. Né? Vamos pensar dessa forma aí no decorrer do dia, ou que seja, não sei, uma média boa aí, você ter um lucro estável, né? Para você que não tem conhecimento ainda do mercado, de como se trabalha e tal, você tem uma média de lucro aí de, olha, de 7 a 8% ao mês, ixi, você vai longe, é longe. Eu sou meio que agressivo no mercado, né? Em razão da banca que favorece muito, lógico. Gosto muito de trabalhar o martingale, muitíssimo. Você quer aprender a trabalhar o martingale, é muito fácil. Você que gosta ali, tipo, de ter tempo para sair aquela quantidade X de escanteio, trabalhar tipo uma odd de 1.25. Se não sair, você colocar 4 vezes mais a sua perda. Se você entende isso, obviamente a sua stake inicial vai ser uma stake não muito grande, considerando aí que você pode a qualquer momento, hein, pode ter o chamado hedge. E o que você consegue entender com tudo isso? Só aproveitando o gancho para te passar aqui de forma verbal, como é que você consegue trabalhar a odd de 1.25. A odd de 1.25, antes de mais nada, pessoal, ela chega hoje ao tempo de você ter tipo 22 minutos, porque ela pode vir até ao tempo de 68 minutos, né? 22 mais acréscimo. Bacana quanto a isso aí, mas se você não elaborar uma estratégia de tipo, vou trabalhar com uma possível perda, e para isso você tem que levar para a planilha, obviamente. Mas se você não trabalhar 4 vezes a sua perda nessa odd, você sequer consegue recuperar. É muito fácil fazer conta. 25% vezes aquilo que você entra, vezes, né? Então, ao invés de você tentar colocar aí, tipo, como à frente dessa, de uma entrada, vamos dizer assim, de maior quantidade de gols, de jogos, perdão, tipo, eu vou entrar com 10 reais numa odd de 1.25. Se eu errar, eu vou entrar em 1, 2, 3, 4, 5 jogos para arrecadar negativo. É melhor você colocar aí 5 vezes, ao invés de 4, 5 vezes mais aquele valor em um jogo semelhante àquele que você entrou. Se você entrou num jogo, obviamente o jogo estava, né, pelo menos tinha ali um cenário e característica e potencial para ter aí, lógico, né, 2 escanteios. Não bateu, cara. O que tem não bater, isso vai acontecer sempre. Você está numa casa de aposta. Não é nem o fato de estar numa casa de aposta, não. Você tem, além da odd, você tem que contar com o chamado fator humano. Pode perder, sim. Agora, se você é um camarada que trabalha dessa forma, né, elaborando antes a sua perda. O que eu chamo de elaborar? Você trabalhar a sua perda. Leva ali para sua planilha. Nossa, toda planilha serve para isso. Se não serve, você cria aí sua própria planilha. Coloca ali, olha, eu vou entrar aqui no áudio 1.25 planilha. Se eu tomar um head aqui, a sua planilha não te responde, porque ela não fala. E algumas falam, mas o que você escreve. Cara, perdeu 10 reais, um exemplo. Quantas vezes, quantos 10 reais eu vou ter que colocar aqui para resgatar o que eu perdi? Aí você fala assim, pô, mas 10 reais, quando fala 10 reais, né, já pensa logo na banquinha de 100, um exemplo, né? Mas ó, de 1.25 ela tem disso, pessoal. Se você perde ali, quantas vezes você vai ter que colocar aquilo que você perdeu para poder resgatar, né, de forma inteligente aí aquilo que você perdeu? É uma questão de raciocínio, você não tem que ter, que não sei o que, né? Não.
Porque sem demagogia nenhuma, o trader não é para você. Não é. Então o que é que manda aqui? Gestão de banca. Por quê? Porque você sabe buscar o jogo. Você não é doido. Você não é doido. Você tem ali odds indicativas, embora a odd indicativa ali leva a você a 10%, 11%, até quando muito 12%, né? Se passar para os 16% já começa a ficar preocupado e tal, mas vamos colocar ali como 10% de lucro. Tá bom, tá bom. Agora, quantas vezes você teria de entrar ali nessa odd em caso de hedge aí pesa na sua banca? Então, talvez para você não seja uma excelente entrada por falta de acreditar ali numa odd indicativa. Né? Mas isso também não quer dizer que não vá ter o hedge. Nossa, você vir para essa atividade aqui e não trabalhar a possibilidade do hedge, parceiro, você veio para o mercado errado. Elabore antes. Pense antes. Se você talvez pensar bastante, você nem vem para essa atividade. Por quê? É porque você vem, na minha opinião também, lógico, você, né, a adrenalina, ela tem que fazer parte. Você tem que ter um controle emocional forte, isso aí está mais do que provado. Aquela estatística de 3% que ganha dinheiro, já foi para 5%, se brincar. Que conversa tem? Não é questão de ganhar dinheiro, isso aqui é como se você prestasse serviços. O dinheiro aqui você movimenta. Hora você perde, hora você lucra, hora tal. Então assim, mas eu acredito muito ainda, e é muito óbvio que eu estou falando, que é melhor do que alguns fundos aí, né, que os bancos vêm preparando para vocês ao longo do tempo. Porque aí você também, lógico, tem controle total. Você, mesmo você perdendo, você tem controle total. Você só não pode ser doido. Se você entrar no odd 1,25, você tem que estar ciente que você vai, né, inserir 5 vezes o valor que você perdeu para resgatar e com lucro aquilo que você perdeu. Por exemplo, você tem uma banquinha de 100, você coloca por 5%, é muita grana. Biche, se você tem 100, coloca R$5 na hora de 1,25, é muita grana. É porque você vai ter que colocar aí 5 vezes mais na hora de 1,25 para resgatar aí com lucro aquilo que você perdeu. Mas o seu nervosismo é que não deixa você fazer isso daí. Sua falta de controle emocional, sua falta de cálculos e tal. Tem que ser frio. Nada é 100%. Então você tem que trabalhar isso na cabeça. Nada é 100%. O que tem que ser 100% aqui? A sua matemática. Se você, obviamente, já trabalha essa atividade aqui, você sabe o que são odds, o que vale uma odd. O tempo vai fazer com que você tenha a experiência de entender que a partir de determinado tempo do jogo pode sim, quando eu digo pode, cabe trabalhar 2 odds, porque aí fica só no pode, porque não tem entrada aqui para um único escanteio. Tem asiático, mas se você não souber até mesmo trabalhar em asiático acima de menos de uma odd de 2, asiático ali, tipo finalzinho do jogo, oferecendo só um canto, uma oddinha quebrada, se você entrar ali tipo no odd de 1,80, você vai fazer o que na próxima? Você já tem pronto isso aí elaborado? Tem nada. E mesmo que tenha, está certo seus cálculos, até onde você já preencheu a sua planilha para saber a quantidade de head, quanto você deve inserir ali a cada uma das entradas. E outra, quando tiver o green, você vai fazer o quê? Alguns de vocês vão continuar. Não. Na verdade, como não tem nada elaborado, aí você entra ali no asiático, aí no próximo, muitas vezes tem o green, aí no próximo entra ali os seus 68 minutos, aí na outra entra na odd de 1 e 2 e tal. É assim, entendeu? Você é tipo tipster. Vai em tudo. Sem contar a chamada. Aí o acúmulo de muitas entradas, mesmo você tendo experiência, precisa bater. Não batendo, prejuízo na certa. Isso é muito comum. Agora você está preparado para perder quanto? Ninguém está preparado para perder nada não. Todos aqui queremos ganhar, ter lucros, né? Na verdade, ganhar não. Quem quer ganhar aqui aposta. Quem quer ter lucro faz o trade. Bacana? Bacana. Essa aí foi só uma dica, tá, pessoal? Para você que está chegando hoje. Eu posso narrar aqui com toda a segurança que são mais de 3 anos aqui. Nossa, o final deste ano agora tive
uma perda aqui que jamais, na verdade, eu nunca tive aqui uma perda tão maior quanto o final deste, no final do ano não, na verdade, o final desses 30 dias aí, 35 dias. Mas aos poucos a gente vem se recuperando, se restabelecendo, né? Foram muitos jogos aí, redes por um escanteio só, muitas vezes, né? Na sua grande maioria por um escanteio, porque eu gosto muito de fazer essa entrada somente para um escanteio, com proteção, mesmo assim não saiu e tal. Mas enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Matematicamente tem que estar pronto para isso. Por quê? Porque pode ocorrer sim. Não importa se você vai pegar jogos que tem 14, 13, 12, 11, sei lá, né? Vai acontecer o danado. Mas agora que você tem que se preparar matematicamente para isso, você tem o psicológico, aquele emocional e tal. Ali, para te falar a verdade, fica até para segundo plano, porque primeiro mesmo você tem que ter controle emocional para, né, tipo fazer aquela adrenalina da perda ou ganho fazer parte de você. É como se você fosse assistir um filme. Não deu certo nesse pro artista, mas no outro vai dar. Entendeu? É quase isso. Mas assim, compre a responsabilidade de fazer cálculos. Porque o mercado de escanteio, não vou falar para você dos demais. Dos demais aí tem muitos profissionais aí, tem muitos camaradas qualificados aí para falar disso para você. Agora que o mercado de escanteio é um dos mercados mais fáceis de trabalhar, isso aí sem dúvida. É você que tema com a lei da natureza. Bacana, pessoal? Deixa eu concluir aqui falando para vocês o seguinte, que pode a qualquer momento esse canal se fechar e você não fique surpreso por isso, porque já fui notificado. Isso aí não foi agora não, já tem quase 2 semanas. Recebi aqui alguns strike, pelo que eu entendi aqui, já ouvi falar aqui. Mas eu não encontrei justificativa em alguns dos meus vídeos. Eu fui ali, eu não coloco música de fundo. Poderia ter sido isso, assim, eu não tenho isso. Eu não tenho ali vinheta. Eu atribuo ao fato de realmente, né, a gente trabalhar em casas de apostas, eles aos poucos vai tirando isso daí. Mas não se preocupe. Caso isso venha a acontecer, que eu acredito muito que vai acontecer, eu não sei, eu vou aqui alguns vídeos, talvez nossa, tem muita coisa assim, o YouTube, depois que eu baixei um troço aqui, poxa, eu lembrar, deixa eu ver aqui como é que é o nome do... Rapaz, é um recurso que eles, né, uma extensão que eles ofereceram aqui, depois que baixei essa extensão, né, para ver o gráfico aqui de tudo, eles começaram a exigir coisas aqui pra caramba. Mas enfim, pessoal. Vida que segue para todos, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, embora não é um vídeo de apresentação. Lembrando que o YouTube não é eu criei aqui no YouTube, deixa eu ver aqui, vou até mostrar para vocês aqui. Aproveitar o gancho desse mês, deixa eu ver aqui se apresenta, acho que vai apresentar aqui. Eu estou criando aqui um possível grupo de tips, tá, pessoal? Na verdade, de tudo. Eu não posso, né, classificar somente como tips mesmo, porque é muita, assim, não é questão de responsabilidade. Acontece que quando você cria algo, né, como por exemplo aqui, você assume compromisso, mas você assume compromisso com o seu público, porém seu público muitas vezes não retribui aquilo que você faz. Não vejo vantagem nenhuma. O YouTube também é um excelente como divulgador, vamos dizer assim, né? Uma excelente plataforma para fazer divulgações do que você faz, mas assim, para quem vive de clientes é uma boa, mas eu nunca consegui ter aqui o número de clientes para suprir os meus lucros mediante as minhas operações, nunca. Eu acredito que muitos aí, né, vivem mais dos seus clientes, mas tem que ter o cliente, né? Por exemplo, o cliente entra, ele paga ali uma taxa e continua meses e meses ali, o número de clientes, o serviço do camarada sendo bom, né? Ele conquista mais clientes e vai indo, mas poucos desses clientes prosperam. O que acho que faz com que o cara prospere mesmo é ele andar com suas próprias pernas, isso sim, né? Aprendendo aí as estratégias, as técnicas e entre outros. Eu dificilmente vou me recordar aqui de um grupo que fez com que o cara ficasse rico.
O cara pode ganhar a sua grana ali, lógico que tem seus altos e baixos, igual, né, tem aqui, já tive nos meus também. Mas o bom mesmo é o cara andar com suas próprias pernas. Acontece que nem todos querem essa responsabilidade. De jeito nenhum. É muito mais fácil você pagar um tipster, por exemplo. Agora com um bot, é muito mais fácil você pagar um bot hoje, que o cara faz a entrada na sua conta, mesmo que ele faça uma entrada ali no qual tem, vou te dar um exemplo aqui, tipo, tem ali 15 escanteios, 68 minutos, um exemplo. O cara entra ali numa odd de 1,10 com 5% da sua banca, uma odd de 10% com 5% da sua banca. Se não bater, fica muito fácil. Olha o tips, por que você entrou nesse jogo? Ele não vai nem querer saber. Por quê? Muitas vezes o cara está trabalhando, não tem tempo para visualizar aquilo que você fez. Ele só vai chegar com um resultado. Olha, tipster, você entrou aqui em 5, 6, 7, 8 jogos hoje, mesmo que tenha ali greens, que não bateram, pô. Você entrou aqui no odd de 1,10. Aí o cara não observa ali que muitas vezes você entrou ali com para mais de 12 escanteios, mais de 15, mais de 16, mais de 18. Não. O cliente ele quer ter lucro. Ele não quer saber por que perdeu. Não. Então assim, é quase que complicado. Se o camarada não ter conhecimento da sua possível perda, ele tem que analisar. A primeira coisa que ele tem que analisar: vem cá, esse cara tá entrando aqui com para sair mais de 3 escanteios. Se tá entrando para sair mais de 3 escanteios, é porque tem 2. Mas essa não é uma excelente entrada, não é uma boa entrada. Agora, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Porque saiu. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui com o jogo do Vitória. Tem 10 escanteios. 10. Segurei uma pausinha só pra gente segura. Bom, pessoal, chegou aqui, né? Tive que dar uma pausinha no vídeo. Presta atenção nessa odd aqui. Você seria capaz de entrar aqui com 1% da sua banca? Por que não? Porque é muito provável, olha só, 65, 24 minutos aqui, mais acréscimo para sair aqui um escanteio. Você teria o porquê de entrar aqui nessa odd de 1,12? Teria. Você poderia muito bem colocar aqui a 5% da sua banca para ter 12% de lucro. Poderia? Poderia. Quem disse que você não pode? Olha só, 2-0, time da casa perdendo por 2-0. Vem cá, antes desse gol, quem foi que fez ali? Deixa eu ver aqui. Vitória Guimarães. Mas quem é Vitória Guimarães? Quem tá perdendo? O que ele fez? 2 escanteios antes do gol. O que ele tava buscando? Mas não já tava perdendo? Tava. E agora? 3, olha só, todos os 3 aqui foram Vitória que estava perdendo. Porém, acabou de tomar mais um golzinho do Estoril. Isso é bom. Você teria o porquê de entrar aqui no odd 1,16? Teria. Por quê? Porque é 16% de lucro, 5% sobre sua banca, né? Da sua banca, aliás, com 16% de lucro é um excelente lucro. O que não pode? 10%, 15% você entrar aqui. Por quê? Porque a possibilidade de sair aqui é muito grande. Porém, na sua grande maioria, eu particularmente espero aqui uma odd de 1,25. É o que eu estava falando recentemente, né? Atrás, logo no início desse vídeo. E agora? O que pode te favorecer para essa entrada? Mas a possibilidade do head, ela existe. E aí? Você vai fazer o que? O que você tem para... Porque, olha, 130 de ataque, 107. Assim que terminar esse vídeo, certamente, obviamente, esse jogo já acabou, mas aí você vai ali buscar o resultado dessa odd aqui. Ela a 1,10. Não bateu, parceiro. Saiu somente um canto só. Meu parceirinho. 5 vezes o seu investimento para que você tenha sucesso em resgatar a danada de volta. Mas é muito difícil não acontecer 1 ou 2 cantos a partir desse tempo. Beleza, pessoal? Deixa eu terminar aqui, que é muito possível você alcançar aí o final desse jogo. No mais, um abraço aí e bons greens.